Copérnico falou sobre a Terra no centro do universo e muitos acreditaram naquilo, mas como uma visão de um mundo diferente. Estou falando de Giordano Bruno, estou falando de Galileu, que andaram falando, se apaixonando por essa nova forma de pensar, e o Giordano Bruno, por exemplo, morreu queimado, né? O Galileu conseguiu dar um jeitinho de sair livre, falou que tinha... Não, vocês não entenderam bem, eu falei diferente e tal. Mas o que aconteceu nesse momento? Aquilo que se achava que era verdadeiro a partir da nossa constatação, não era bem assim. Aquilo que eu achava que era verdade, porque eu estava vendo, porque eu estava sentindo, porque eu estava percebendo, que é a Terra parada e o Sol girando ao seu redor, era apenas uma impressão. A verdade estava em outro campo, não é? Vejam que essa noção de verdade, a partir de uma constatação, vai mudando na nossa cabeça. E aí começa o que a gente chama da ciência moderna. E a ciência e a filosofia moderna, elas têm um mote: vamos duvidar de tudo agora por definição. A partir de agora, eu vou duvidar de tudo. Por quê? Porque só duvidando de tudo e expondo tudo à minha experimentação, ao meu raciocínio, etc., eu vou conseguir encontrar a verdade. Vejam que a verdade, que inclusive era bíblica, o Galileu só arrumou encrenca com a igreja porque ele, ao afirmar coisas que são reais, ele estava indo contra certos dogmas da Bíblia, né? E o que o nosso amigo Galileu fez? Ele tentou encontrar a verdade. Todo mundo buscando a verdade. A verdade que, segundo Platão, estava em algum ponto do ideal, alguma coisa que não se deteriora, alguma coisa que não muda. 2 séculos depois, na verdade 1 século e meio depois, acontece aquilo que eu chamo de a segunda revolução copernicana. Não eu, quem chamou foi o próprio autor dela, que foi Kant. Immanuel Kant, ele descobriu como é que é a estrutura do nosso pensamento, como é que a percepção do mundo nossa funciona. E ele descobriu que a gente não consegue ver o ser das coisas. Vejam, século XVIII, um cara chamado Kant falou assim: gente, não adianta que vocês nunca vão entender coisas como Deus e a essência das coisas, né? Aí eu chego para o tal do Kant e falo: seu Kant, eu não consigo observando uma laranja, entender o que é uma laranja. Ele fala assim: não, a única coisa que você vai conseguir entender é algo que você vai construir na sua cabeça a partir das suas estruturas de pensamento, em que ele denominou de fenômeno. Tudo aquilo que nós vemos não é a coisa em si, que ele chama de númeno. Númeno é a coisa em si. A coisa em si é a laranja verdadeira, a essência da laranja, a laranja eterna, a laranja da qual a gente vai apenas ter acesso conceitualmente. Você não tem condição de entender isto, mas você vai ter condição de criar na sua cabeça um fenômeno, que é justamente a ideia da laranja que você consegue ter. Eu não vou explicar aqui como é que o Kant chega a isso, porque não vem ao caso, não é o nosso objeto, mas o Kant faz a segunda revolução copernicana. Até ele achava-se que o objeto tem características e eu, ao olhar o objeto, eu apreendo essas características verdadeiras do objeto. O Kant disse: não, nada disso, pessoal. Século XVIII, ele falou: você vai criar uma ideia disso na sua cabeça e você vai, a partir dessa criação, através da estrutura, que é uma estrutura comum a todos os humanos, você vai entender este fenômeno chamado laranja. A ideia em si de laranja você não consegue ter. Então o Kant já deu um toque para a gente.
A verdade, ela é fruto de uma idealização, né? A verdade, ela não está na coisa, porque a verdade perceptível por mim não está na coisa em si, mas naquilo que eu consigo construir. Portanto, assim como Copérnico troca Sol e Terra de lugar, Kant troca o objeto e o ser humano de lugar. Não é mais o objeto que vai nos provocar uma imagem na cabeça, mas eu vou criar uma imagem a partir do que eu estou percebendo de um objeto que eu jamais saberei efetivamente como é. Vejam que a nossa ideia de verdade sofre alguns escorregões, né? Neste momento, no século XVIII. Ou seja, surge esta limitação do que é que a gente pode conhecer efetivamente. Kant dizia, olha, a gente não pode conhecer tudo, a gente não pode esperar tudo, e a gente pode até mesmo, vejam, até mesmo os valores morais, eles não vão ser ditos para a gente a partir de um saber religioso absoluto. Eles vão ser criados para aquelas pessoas que têm boa vontade, essa era a palavra que ele usava, quando elas fizerem assim, olha, eu quero que o meu agir seja algo que possa ser máximo universal, que todo mundo possa querer fazer igual. Isto seria o agir ético, o agir correto, na cabeça do Kant. Então vejam como a verdade com V maiúsculo vai sofrendo um pouquinho esses golpes. Até que no século XIX surge um cara chamado Friedrich Nietzsche, aquele filósofo, eu chamo de o campeão do não li, não gostei, né? Todo mundo fala mal do Nietzsche, mas ninguém leu Nietzsche, ou pouca gente leu. E ele fala assim, olha, todo quanto é filósofo vai lá e tenta encontrar a verdade. Um vai para o mundo das ideias, outro vai para a experiência, outro vai para não sei onde. O Kant fala que é pela razão. Mas por que a verdade? Né? Por que essa gente está querendo tanto encontrar a verdade? E aí ele fala, essa verdade que a gente valoriza tanto, que a gente coloca em outros mundos, coloca em divindades, coloca em futuros idealizados, né? Em sistemas de governos perfeitos, né? Em relações possíveis. Isso só faz o seguinte, pessoal, isso só impede que a gente viva a única vida que a gente tem, que é a vida de carne e osso. E Nietzsche faz uma crítica violentíssima. Quando eu falo violentíssima, pessoal, não é uma coisa... Nietzsche não tinha nenhum compromisso com escrever filosoficamente. Ele escrevia lindamente, porém poeticamente. E ele não hesita em dizer que Sócrates é um monstro, né? Por quê? Porque ele fala, esses caras tiraram da gente a coisa mais importante que a gente tinha, que era a vida de carne e osso. E ele fala a vida da terra. O homem, ele distorce uma palavra chamada niilismo. Se a gente for perguntar para as pessoas o que é niilismo, as pessoas vão dizer, niilismo é quando você perde todos os valores, né? Nietzsche faz uma inversão. Nietzsche fala, niilismo é quando você troca a sua vida verdadeira de carne e osso, em que você quer ser bom, em que você quer ser potente, em que você quer tirar dessa vida o melhor que ela tem. Ele fala para você, não, fica quietinho aí, sofra quieto, seja resignado, porque tem um mundo melhor esperando por você, porque tem uma vida verdadeira. Essa é uma farsa. Nietzsche critica Sócrates e Platão por trocarem a vida plena, verdadeira, a única que a gente tem, por uma coisa nova. Mas Sócrates e Platão, sim, o cristianismo vai fazer isso falando de um paraíso. Sócrates e Platão começam essa brincadeira dizendo que aqui não presta. O que presta é o mundo conceitual, o mundo da verdade. E vejam, pessoal, Sócrates e Platão inauguram uma coisa que o cristianismo vai corroborar depois, que é, não vale mais essa história de mundo em transformação. O que vale é o eterno.
e a gente procura um mundo em transformação o tempo todo. Desculpa, perdão. A gente procura o eterno o tempo todo e não encontra. Então a gente idealiza. Felizes aqueles que estão sofrendo hoje, porque um dia eles serão consolados, né? Ah, eu sou um cara... Quem de vocês nunca disse assim, olha, o professor fulano lá, o jogador, né? Tem um monte de jogador de futebol. Outro dia eu usei essa imagem. O Cristiano Ronaldo é um mau caráter, ele se acha, Não, ele é bom. E ele chega e fala, eu sou bom. Mas essa ideia de que a vida aqui é um erro e de que a vida verdadeira é que é boa, fala, não sejamos prepotentes, não sejamos arrogantes. E Nietzsche fala com todas as letras, eles criaram isso porque eles eram fracos. Essa ideia de dizer que o mundo é dos fracos, dos doentes, dos desvalidos, é justamente coisa de quem não consegue ser tão potente assim. E aí o que acontece? Nós criamos um mundo para isso, para essas pessoas, que é um mundo perfeito. Sócrates e Platão criam um mundo ideal e o cristianismo abençoa este mundo ideal, né? E conta que, sim, nós vamos para um plano muito melhor que esse é um mundo. E Nietzsche vai mais longe. E Nietzsche fala para nós na noite de hoje o seguinte: por que o João está falando com vocês isso hoje, né? Por que esse cara teve essa ideia? Sabe por quê? O Nietzsche fala, porque o ser humano ele tem uma coisa chamada vontade de verdade. Vontade de verdade. Mas a verdade com V maiúsculo. Essa verdade eterna. Não a verdade que essa mesa está aqui à minha frente agora. Mas a verdade com V maiúsculo. Ele fala, o homem, o ser humano ocidental, ele tem vontade de verdade. Porque ele não suporta saber que o mundo é passageiro, mutável. E como é que eu vou lidar com uma coisa que o tempo todo pode me surpreender? Como é que o tempo todo eu vou lidar com uma coisa que me destrói, que me surpreende na esquina, alguma coisa que me tira pessoas queridas, alguma coisa que me leva para a tristeza? Não, eu tenho que ter uma verdade pela frente. Eu tenho que ter algo que não seja destruído, que não possa ser destruído. Algo que tenha eternidade. Algo que seja absoluto. Então o homem sempre querendo construir verdades, né? Sempre querendo encontrar neste mundo duro, sofrido, trágico, algo ideal, algo idealizado. E não encontra, né, pessoal? Não encontra. Segundo Nietzsche, o mundo é triste nesse aspecto. Por quê? Porque eu estou o tempo todo querendo ser aquilo que é ideal. Mas nós somos carne, osso, terra. Nós não somos ideais. Nós não somos ideias perfeitas e absolutas. Então, pessoal, Nietzsche é a crítica que eu queria apresentar para vocês. Nietzsche é um sujeito que, no século XIX, previu muito do que a gente vive aqui. Ele disse, por exemplo, que a gente tende a se acomodar quando a gente tem uma verdade de plantão. Nietzsche falou, né, uma frase famosa do Nietzsche, num livro chamado A Gaia Ciência, Deus está morto, né? Ele não matou Deus. Tem gente que fala, Nietzsche matou Deus. Não, como é que ele pode matar Deus, né? Se Deus é Deus. Não... O que ele quer dizer com isso aqui? Essa ideia de um absoluto incontestável para todas as horas, para todos os questionamentos, não existe. A gente sabe que não existe. Porém, a gente está o tempo todo querendo ter um absoluto novamente. A gente está o tempo todo querendo ter uma verdade de plantão que nos apazigue. Uma vez numa aula eu usei o termo paliativos metafísicos, um sujeito quase me mandou 1000
xingamentos aí por internet, né? Quer dizer, eu não consigo ser aquilo que é idealizado e a gente acaba vivendo uma vida triste. Eu lembrei da história da mulher lá, né? Da mulher que tem que ser a Virgem Maria, né? Óbvio, ninguém consegue ser a Virgem Maria, né? Ela sofre muito e não a tratam como ela deveria ser tratada. Isso foi uma conversa que surgiu outro dia, né? Então essa é a minha provocação, pessoal. Não seriam essas verdades do nosso dia a dia, essas verdades desde o bem, desde o amor, desde a beleza, não seriam paliativos metafísicos para uma vida em que tais coisas o tempo todo estão se transformando? Não seria coisa de quem sabe que não é eterno? Olha que legal, eu não sou eterno, mas eu crio uma eternidade, porque eu tenho vontade de eternidade. E não se esqueçam, verdade é eterna. Se eu falo que é verdade, que esse quadro é bonito, essa verdade é eterna. Ele é bonito, ele está ali, pode ser que ele quebre, pode ser que aconteça um monte. Mas se eu falo ele é bonito, estou dando um caráter eterno a ele. É muito bom verdade na nossa vida, né? E essa é a minha provocação. Para que serve essas verdades na nossa vida? O que elas têm de bom? O Nietzsche está certo? Uma pergunta que as pessoas me fazem, mas viveríamos sem essa verdade? Ou sem essas verdades? Né? E com relação à filosofia que a gente está discutindo hoje, a filosofia tem condição de encontrar a verdade? Quando Platão promove essa busca do saber conceitual, do saber, ele está querendo encontrar a verdade das coisas. Lembra-se, o Sócrates, eles passam, quem lê o Banquete vai ficar impressionado com a beleza de texto e vai ficar frustrado, porque ninguém sabe o que é o amor, né? Mas eles tentam encontrar a verdade do amor, né? Então, essa verdade que existe, está em algum lugar, não seria uma garantia para mim que tem chance ainda de eu criar um sentido, ou de eu encontrar um sentido para essa vida sem sentido que a gente leva? Isso para quem acha que a vida não tem sentido, né? É isso que eu pergunto para vocês. A filosofia consegue entender isso? No século XX, só para terminar a conversa, a gente teve aí um crescimento muito grande de um pensamento filosófico de um sujeito chamado Wittgenstein, que falou, entre outras muitas coisas, seria muito difícil falar aqui em pouco tempo sobre Wittgenstein, mas ele falou alguma coisa, ele falou, não existe uma correspondência entre o que acontece no mundo e o que eu consigo colocar na minha cabeça, perceber. Sabe por quê? Porque todo o meu pensamento ele é organizado através de jogos de linguagens. Todos nós, o tempo todo, estamos fazendo jogos de linguagens entre nós. E a linguagem é o instrumento essencial para que a gente construa o pensamento. Se não houvesse linguagem, não haveria pensamento. Ora, será que essas regras todas das linguagens dão condições de a gente ter um conhecimento do mundo? O mundo é traduzível em verdades a partir da linguagem? Ainda mais quando os jogos de linguagem que a gente faz numa sessão como essa é diferente do que a gente faz na família, do que a gente faz na sala de aula, etc, etc, etc. Ou seja, verdade? Quem tem condição de encontrar a verdade? Já que ela nos chega através de um jogo de linguagem. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que dentro da filosofia, cada vez mais, aquilo que a filosofia mais buscou, fica mais distante e mais difícil que é encontrar a verdade. Mas, parece-me que a verdade é inseparável da nossa condição humana, né? Então, evocando uma frase muito conhecida de vocês, bíblica, eu termino a minha fala e proponho a gente começar a conversar. Essa frase que todo mundo conhece,
dita por Pôncio Pilatos a Jesus. O que é a verdade, né, pessoal? Pilatos perguntou isso. Pilatos não queria muito papo, não. Ele caiu fora da discussão, mas ele lançou essa pergunta. E o Nietzsche coloca isso muito fortemente no texto que ele escreve. O que é a verdade, né? E eu termino aqui perguntando o que ela faz pra gente, para que ela serve pra gente, tá bom? Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui e a gente vai imediatamente, ou dar uma respirada, tomar uma água, e aí eu abro para vocês participarem, né? Perguntando, discordando, observando. Nós temos um pessoal participando